Você vai ver no Justiça para Todos como foi o seminário que comemorou os 50 anos do Código Tributário Nacional. O Conselho da Justiça Federal e o Superior Tribunal de Justiça realizaram o evento em parceria com a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Os avanços e os aperfeiçoamentos do sistema tributário do país foram temas de debate durante o encontro. Veja agora, o Justiça para Todos já está no ar. Um serviço público de qualidade depende do pagamento de impostos. Uma aposentadoria decente também, assim como uma boa escola pública. A questão é, o brasileiro paga os tributos, mas tem o devido retorno em serviços essenciais? Essa foi uma das discussões no seminário de 50 anos do Código Tributário Nacional, que contou com a parceria da AJUF. A cada compra que a gente faz... O que a senhora comprou? Eu comprei um panetone, um salgadinho. A senhora sabe quanto de imposto a senhora pagou por essa compra? Eu sei que é muito. Bastante. Numa compra de R$11, foram R$1,60 de impostos federais e R$2,15 de impostos estaduais. Então, se não fossem os impostos, é quase metade da compra. Com certeza. Tem gente que nem lembra que eles existem. Mas os tributos não são invisíveis. A instituição dos tributos cabe quase que com exclusividade à União. Então, a maioria dos tributos é instituída pela União. Até para comprar uma torta de chocolate a gente paga imposto. Por exemplo, uma que custa cerca de R$81. O tributo aparece no finalzinho da nota fiscal, R$12. Ou seja, 15% do valor. A senhora acha que a gente paga muito imposto no país? Demais! Nos primeiros 10 meses deste ano, os brasileiros já desembolsaram R$1,6 trilhão em impostos. Até o fim do ano, deve atingir os R$2 trilhões. Temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. E em contrapartida... Não tem contrapartida nenhuma, né, em saúde, educação e nada do tipo, né? O país tá bem ruim das pernas, na verdade, né? Só pode pagar, mas não pode usufruir do imposto que é recolhido. Mas será que o problema está mesmo no valor do tributo ou na aplicação desse investimento? O Estado brasileiro, por sua vez, é constantemente alvo de críticas pela má utilização dos recursos arrecadados, o que, em certa medida, aumenta o descontentamento pela cobrança, ajudando a fomentar, a meu ver, a sonegação. Cobra-se mais, arrecada-se menos. Debate que fez parte de um seminário sobre um dos temas mais complexos para o país, o nosso sistema tributário. E tudo isso compõe o chamado Custo Brasil, que tem afastado investidores do nosso país e prejudicado o desenvolvimento das potencialidades inatas. Instituído no dia 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional dá norte à aplicação dos tributos, organiza direitos e deveres dos contribuintes e também estabelece normas para a atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização. É este código, com 50 anos, com toda a instabilidade que temos na legislação brasileira, no campo dos tributos, da União, dos estados e dos municípios, que ainda tem dado uma certa garantia, uma certa estabilidade a contribuintes e aos poderes. Foi assim que nasceu o Código dentro de um assunto tão complexo. Um regulamento que fez aniversário, 50 anos. Nenhum dos seus artigos sofreu ação de inconstitucionalidade ou teve sua inconstitucionalidade reconhecida. Então isso é uma grande coisa para um código que sobreviveu a 3 constituições. Quer dizer, então 3 constituições lhe sucederam, ele teve que ser recepcionado por essas constituições, então isso é sempre um processo delicado. Mesmo assim, não se considerou expressamente nenhum dispositivo seu inconstitucional. Então eu acho que é um código que já cumpriu um papel e vai continuar cumprindo, porque certamente não será substituído tão cedo.
vai continuar cumprindo esse papel de uniformizar a legislação tributária para o país. Então é muito importante. O presidente da AJUF, Roberto Veloso, participou da mesa inaugural do seminário, além de outros representantes de instituições e ministros do Superior Tribunal de Justiça. No mundo jurídico, esse seminário tem grande importância porque agora se para justamente para analisar essas questões mais relevantes no direito tributário. O ministro Mauro Campbell e o professor da Universidade de São Paulo, Ives Gandra da Silva Martins, são integrantes da comissão do Senado responsável por elaborar o Estatuto da Desburocratização. Também trabalhamos com a revisão do PAF, do processo administrativo fiscal e da Lei de Execução Fiscal e do CTN também, pontualmente sendo reestudado lá na comissão. Detalhes do processo de concepção do Código Tributário Nacional foram discutidos, assim como a estruturação da lei complementar, que permanece há 50 anos sem alterações. Não temos nenhuma necessidade de modificação. Os próprios conceitos de decadência e prescrição, que passamos a ter considerado no Código Tributário Nacional, são conceitos perfeitos, se interpretados adequadamente, como fizeram os pais do direito tributário. Mudanças que desonerem o contribuinte e tragam prosperidade para o país. Agora se para justamente para analisar essas questões mais relevantes no direito tributário. O que se pode mudar, o que se pode melhorar em matéria de decisões. Então é importante a gente estar aqui e tentar saber o que pensam os ministros do STJ, o que pensa a academia, o que pensam os professores. É muito bom. Nós brasileiros trabalhamos 151 dias só para quitar imposto. Já os norte-americanos trabalham 98. E adivinha onde o serviço é melhor? Lá fora, aqui tá bem falho ainda. Tem muito que melhorar. Mas se não pagar, a justiça entra em cena. Mas vai acumulando e aí não tem como mais você viver. Você vai viver só para pagar imposto. O que não é vantagem alguma, nem para o cidadão, nem para o Estado e muito menos para o Judiciário. E elas só criam custos para a União. Um custo de um processo hoje, de acordo com a IPEA, é R$10 mil por ano. E esse processo, imagina, com mais de 10 anos. Poupar é uma palavra difícil de ser usada nesse assunto, mas que tem chances de encontrar espaço. Fato é que as porcentagens são altíssimas e o prejuízo fica para todos. O Justiça para Todos volta daqui a pouco a falar sobre os 50 anos do Código Tributário Nacional. É depois do intervalo. Voltamos em instantes. Até já! Você já parou para pensar na quantidade de impostos que são cobrados todos os dias? Questões como essa são tratadas no Código Tributário Nacional, que completa 50 anos. Tudo que você compra tem um tributo embutido. Todo serviço público prestado é fruto de alguma taxa. E quem paga por tudo isso é você, o cidadão contribuinte. Esses são só alguns. Se a gente fosse falar de todos, encheria essa tela. Tem imposto para tudo, na verdade, né? Você paga imposto por qualquer coisa que você consome aqui no país. Qualquer lanche, qualquer coisa do tipo já está ali já. Então, de comum mesmo, de começo de ano, é IPTU e IPVA, né? Acho que é o mais... Todo dia tem um diferente, que você nem vê, na verdade, né? São mais de 90 tipos diferentes de tributos em vigor no país. Desde sempre a gente paga muito imposto, só vai aumentando essa carga tributária. Eles estão no consumo, na renda e no patrimônio dos brasileiros.
E exatamente o que é de consumo que pesa mais no bolso. Pode representar mais de 80% no preço de um produto. A gasolina, por exemplo. Sabia que 56% do que você paga são impostos? E não para por aí. Praticamente metade do valor da conta de luz também. Está achando muito? Pois os recordistas em impostos são as bebidas alcoólicas, que ultrapassam os 80%. Os perfumes nacionais, quase 70%. E os videogames, que somam mais de 70% de impostos. É muito quando a gente pensa no retorno de serviços públicos de qualidade à população. Isso comparado, claro, ao que o contribuinte paga. Foi o que mostrou uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Pelo 5º ano consecutivo, o Brasil ficou em último no ranking, atrás dos nossos vizinhos Uruguai e Argentina. Significa que o Brasil presta os piores serviços entre os 30 países pesquisados com as maiores cargas tributárias do mundo. Não dá mais para continuar pagando uma das maiores cargas tributárias do mundo sem ver uma contrapartida, ao menos satisfatória, do Estado. E como mudar essa realidade? 1/3 dos processos julgados pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça é de matéria tributária. Sendo a União a instituidora dos tributos e sendo a União a arrecadadora desses tributos e depois a cobradora desses tributos, significa dizer que na Justiça Federal são debatidos os grandes temas envolvendo o direito tributário. E com o novo Código de Processo Civil, é cada vez mais desafiador interpretar os tributos nacionais. Só a desburocratização, sem mexer em alíquotas, já seria um avanço monumental. E para decifrar as barreiras de altas cifras, nada melhor do que falar sobre elas. O seminário dos 50 anos do Código Tributário Nacional trabalhou o tema do procedimento administrativo. É aquele tendente a apurar um crédito tributário em favor do fisco, né? Mediante confronto de argumentações apresentadas pelo fisco e pelo contribuinte. Diante disso, o Brasil tenta encarar uma grande barreira, a superação do déficit público. Um déficit público só pode ser reduzido de uma de duas maneiras. Uma é limitando os gastos e a outra é aumentando a receita. No Brasil, a tributação já é elevadíssima, é um dos países onde a carga tributária é mais elevada no mundo todo. Elevar a tributação vai afugentar empresas do Brasil. Muita gente vai botar empresa na Argentina, ou no Uruguai, ou no México, ou no Japão, na China, em vez de botar empresa do Brasil. A tributação é um peso enorme, mas o código que regulamenta tudo isso é o alívio. E foi aplaudido, ganhou elogios. O Código Tributário Nacional é talvez a lei mais bem feita que nós temos no Brasil. E discutir a importância do código é muito importante para que as pessoas conheçam e tenham mais interesse na leitura do próprio Código Tributário. O processo judicial tributário não ficou de fora dos painéis. Afinal, é uma das maiores demandas na Justiça. Antes da Constituição de 88 e após, perceberam perfeitamente o aumento da procura do Poder Judiciário pela sociedade brasileira, o que é uma boa coisa. Mas isso se reflete também no adiantamento da demanda para a qual, muitas vezes, as nossas instituições judiciárias não estão preparadas. E é o que mostrou o último relatório Justiça em Números. Entre as demandas mais recorrentes, o direito tributário ligado à dívida ativa está em 3º lugar. Mais de 1,5 milhão de novos processos. A questão não é apenas o fato de ser um processo, mas ser um litígio. Isso revela o aumento da litigiosidade, inclusive, de modo muito especial, na esfera tributária, mostrar que existe algo errado no nosso sistema tributário, a chegar a esse nível de litigiosidade. E como conciliar segurança jurídica e mudanças na jurisprudência? Quais seriam os efeitos dessas mudanças? Mas houve uma modulação legislativa para o passado. Com isso, a Receita Federal não pôde aplicar as multas, cobrar, né,
Mas, na verdade, a responsabilidade era do Poder Judiciário. Agora, sabermos, né, em que momento, em que caso deve o juiz da Corte, do Tribunal Superior modular, eu acho que isso depende muito do caso concreto. Debates que vão refletir no trabalho dos juízes e na sociedade. Nós conseguimos nesse evento um diálogo direto entre os ministros que interpretam e aplicam as leis tributárias aqui no STJ e os professores e advogados que atuam nessa área, né? Então eu acho que foi muito proveitoso para nós, ministros e professores, e também para a audiência que pôde se inteirar melhor de todos esses debates, né? E como a Justiça Federal é a justiça que julga as causas envolvendo os tributos da União, nada mais justo do que a AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais do Brasil, apoiar a comemoração dos 50 anos do Código Tributário Nacional. Daqui a pouco, o Justiça para Todos volta a falar sobre o sistema tributário brasileiro. Vamos mostrar outras discussões no seminário de 50 anos do Código Nacional. Voltamos já! O Código Tributário no Brasil completou 50 anos, 5 décadas comemoradas com o seminário que teve a parceria da AJUF. Estudantes de direito, advogados, professores, juízes federais e magistrados se reuniram para discutir melhorias no campo tributário do país, um assunto que está no dia a dia do brasileiro. Alta carga tributária. Falta de serviços públicos de qualidade. Educação, saúde, segurança, se o governo desse isso com qualidade, estaria ótimo, eu pagaria com maior alegria os impostos, né? Mas, infelizmente, eu só continuo pagando e não tenho nada disso de retorno. O que leva muita gente a ter ainda outros gastos, plano de saúde, escola particular. Tenho plano de saúde, pago escola para neto, tudo. Tudo que você possa imaginar. Além de pagar o imposto, ainda tem que pagar esses custos adicionais. E por outro lado, tem gente que sonega, não paga os tributos e vai parar na dívida ativa da União. Pessoas físicas e jurídicas, pequenos e grandes devedores. Débitos que, na Justiça, viram processos de execução fiscal. Na primeira região, especialmente, nós temos uma carga muito grande de execuções fiscais. E isso transforma as varas, que são criadas com especialidade em execução fiscal, quase que varas já falidas. Pois é, mesmo com as varas especializadas, as execuções fiscais são consideradas o maior gargalo da Justiça Federal. Representam 84% do total de casos de execução pendentes. Foi o que mostrou o relatório Justiça em Números. E a taxa de congestionamento também é alta, aproximadamente 94%. Ou seja, de cada 100 processos que tramitaram em 2015, apenas 6 chegaram ao fim. É claro que se as coisas se resolvessem também administrativamente no âmbito federal, a gente não teria tantas ações. Mas enquanto isso não acontece, a gente continua recebendo essa enxurrada e tentando fazer o melhor. Os entraves na legislação tributária também entraram na pauta do seminário dos 50 anos do Código Tributário Nacional. Saindo um pouco do código e vendo o sistema tributário como um todo, ele vem dado ensejo a muitas controvérsias, a muitas disputas. Então, o STJ e a primeira sessão em particular, que é quem examina o tema tributário, tem esses desafios, digamos assim, de procurar uniformizar a interpretação não só do CTN, mas de toda a legislação tributária no âmbito federal. Mais uma vez, a releitura do Código Tributário foi questionada. O cliente maior, né? Falar em direito tributário é falar na sustentabilidade
da República. O tema do planejamento tributário não é apenas uma questão de validade ou invalidade, não é uma questão apenas de licitude ou ilicitude da conduta do contribuinte. A questão envolve, sim, uma preliminar de licitude, porque, óbvio, se for um ato ilícito, não tem que ter proteção. Mas, em sendo ato ilícito, a questão é saber qual a eficácia que ele terá perante o fisco. No Brasil, existem 3 principais espécies de tributos. Primeiro, os impostos, que são a principal fonte de financiamento dos serviços públicos e podem ser cobrados sobre patrimônio. Depois, a renda e, por último, o consumo. Mas esses recursos não têm uma destinação específica. Depois temos as taxas. São valores cobrados por um serviço determinado, como a taxa de coleta de lixo ou a emissão de um documento. E, por último, as contribuições. Elas costumam ser cobradas quando existe uma destinação específica, como o PIS/PASEP, por exemplo, que é destinado a trabalhadores com renda de até um salário mínimo por mês. O que há no imposto de renda é abatimento. Na pessoa jurídica, tudo que se gastou, nem que seja um tostão para obter o resultado, tem que ser abatido. As contribuições sociais representam mais de 60% da arrecadação do Estado hoje. E a falta de regulamentação no Código foi citada como uma das maiores lacunas da legislação atual. Se discutia se era cabível ou não, mandar segurança em matéria tributária. Então, este livro, quando foi lançado, a primeira edição, foi um manifesto em favor dos direitos subjetivos do contribuinte. Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Código Tributário Nacional, apesar de ser uma lei ordinária na origem, mas foi recepcionado pela Constituição de 1988 como uma lei complementar. As contribuições sociais não estão no CTN, então eu acho que, se porventura houvesse uma modificação do nosso código para regulamentar, para disciplinar, não é, as contribuições sociais, essa seria efetivamente uma grande contribuição para aperfeiçoar o nosso código. Já o doutor e advogado Sacha Calmon Navarro Coelho trouxe para a discussão pontos que ele destaca como defeitos do código. Um dos defeitos é gerar 2 endereços dos recursos aos tribunais, para o Superior e para o Supremo. Mas, na verdade, todo mundo recorre para os dois. Quer dizer, há um conflito de competência entre o Supremo e o Superior que tem que ser dirimido. Mas mesmo com alguns ajustes a serem feitos, o Código trouxe harmonia para esta área do direito. Enquanto as leis, de um modo geral, são alteradas todo dia, o Código Tributário Nacional não tem sofrido alterações porque não há necessidade nem conveniência de alterar, porque ele já está da melhor maneira que pode ser. 5 discussões e um só objetivo: refletir sobre as mudanças para o futuro do país. Eu acho, portanto, que a redução da carga tributária é uma providência muito importante, porque, por incrível que pareça, reduzindo a tributação, a arrecadação vai aumentar. Parece contraditório, mas não é não. Por que a arrecadação vai aumentar? Porque vai aumentar a atividade econômica. E aumentando a atividade econômica, aumenta a arrecadação. Mudanças trazidas também por novas legislações que trabalham em conjunto com o Código Tributário. O maior desafio é justamente continuar aplicando este código que já tem 50 anos com um código novíssimo, que é o Código de Processo Civil 2015. Então nós vamos produzir a jurisprudência tributária agora com uma força de precedentes que não havia antes do Código Novo, né? E, portanto, com muito maior responsabilidade pelo que nós iremos dizer do que é a tributação. E apesar dos 50 anos, muitos defendem: o que falta não é reforma, e sim interpretação. Tem 50 anos, nenhum dispositivo dele foi declarado inconstitucional. O que é quase um milagre, né? Nenhum. São 200 e tantos artigos, todos do jeito que seus autores elaboraram. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF
ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.